Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez junto comigo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículos 20 a 21, está escrito: interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, disse ele: não vem o reino dos céus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Pois o reino dos céus está aqui, dentro da sua mente, dentro de você. Nisto podemos entender porque o apóstolo Paulo afirmou que nós somos o templo de Deus aonde Deus habita. Deus habita exatamente aqui, na sua consciência. Espera aí. Se isto é verdade, então, como exatamente faremos para saber quem é Deus? Sim. Quem somos nós? Como poderemos distinguir Deus do homem? Resposta simples. Preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Está escrito nas Escrituras que Deus é a palavra. Pois no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Espera aí. O que está dentro da minha consciência é a palavra, que são os pensamentos. Isto significa que Deus é a imaginação do homem? Bingo! O Deus idolatrado pelos homens é a sua própria consciência. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Até porque no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, está escrito: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Espera aí. Nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo, que é o templo de Deus, que é o corpo de Deus. Este é o corpo do Deus Altíssimo. Espera aí. Este é o meu corpo. Bingo. Se este é o seu corpo e este é o corpo de Deus, quem na essência você é? Uma vez que você não é apenas o corpo, mas senão também a palavra que está aqui, no reino dos céus, na consciência. E no princípio era a palavra estava com Deus, com o corpo, e o corpo era Deus. E as Escrituras afirmam que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Neste caso, não há para onde fugir. Não há como separar o homem de Deus ou Deus do homem, pois os dois são um só, pois a consciência de ser é Deus. Não há como separar, repito, Deus do homem ou o homem de Deus, pois existe uma única palavra aqui na sua consciência. Esta palavra é Deus, que é o Verbo, que é o estado de consciência humana. Pois aqui neste mundo, Deus se fez carne, a palavra se fez carne. E nisto podemos entender porque nós somos o templo de Deus, o corpo de Deus, aonde Deus habita. Quem habita no corpo é a palavra, que é a consciência de ser. Nisto podemos entender porque no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, está escrito: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. O eu sou, disse Moisés, me enviou. Por acaso você não é? Como exatamente você se declara? Eu sou João, eu sou Maria. Todos esses eu sou é exatamente a palavra que é o verbo, que é quem na essência você é. Não há como ser sem ser o eu sou. Tudo começa eu sou Darley. Sim, assim você irá declarar o seu nome começando pelo eu sou, pois Deus é todos. Prova disso, que no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, está escrito: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro ser humano e o último. Pois toda carne é Deus em manifestação, quer você aceite ou não. Isto pouco importa. Não é questão de fé, é questão de lógica, pois a palavra está escrita e está afirmando exatamente o que eu estou relatando a você. Nisso podemos entender porque no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40, está escrito o seguinte registro através de uma parábola.
Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A cada pessoa que é feito bem ou mal, automaticamente é feita a Deus, pois Deus é a sua consciência de ser. Pois Deus é a sua vida. A sua vida é a sua consciência. Sem consciência, você está morto. Penso, logo existo, disse o filósofo. Sim, meu amigo. Por isso que no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 5, está escrito: porque o teu Criador é o teu marido. Sim. A palavra, o pensamento, é o teu marido que está criando, forjando a sua realidade. Agora, entraremos em um dilema. Sim, este vídeo é especial. É para aqueles que são capazes de discernir o mistério oculto por detrás da letra. Veja bem. Até aqui eu falei a nível mental, mas a realidade não é mental, senão espiritual. Logo, toda esta descrição de Deus é uma representação do que Deus se tornou neste mundo, apenas carne. Pois o Verbo se fez carne. Quando ele se fez carne, ele perdeu a sua autoidentidade espiritual. Nisto podemos entender porque você não é capaz de se reconhecer através do Espírito, mesmo tendo sido o Espírito que tenha se revestido da carne. Pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, está escrito que Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação visível do Espírito de Deus. Em outras palavras, você está sonhando através do corpo, pois o seu corpo é justamente o sonho de Deus. Nisto podemos entender, porque neste lugar Deus se tornou a palavra, pois a palavra é proveniente da carne, mas a realidade não é verbal. A realidade é espiritual. Por isto que não há como descrever Deus. Ao tentar descrever Deus, automaticamente você estará se descrevendo a si mesmo, pois você é o Deus deste mundo. Pois neste mundo Deus assumiu a sua identidade. Nisso podemos entender porque Deus levou os nossos pecados, pois ele se tornou carne. Deus se fez carne para que o homem pudesse se tornar Deus. Preste atenção neste mistério, meu amigo. Veja bem, você já ouviu falar em amiguinho imaginário? Preste atenção, você já ouviu falar em amigo imaginário? Que existe somente aqui dentro da cabeça? Sim. Pois bem, você é a criação da sua imaginação. Você é este amiguinho imaginário. A sua identidade é imaginária. Ela só existe dentro da sua cabeça. Quem você acredita ser através dos pensamentos é justamente este amigo imaginário. Pois o pensamento é apenas uma imaginação. A imaginação não é real. Ela só existe dentro da sua cabeça. E você pensa, sente e sofre através do seu amigo imaginário. Pois você nada tem a ver com memória, com pensamento, com sentimentos. Isto é a ilusão do ser, pois você não é o corpo, pois você já existia antes do corpo ter nascido. Antes do corpo ter nascido, você não era absolutamente nada do que você imagina ser através da sua cabeça. Em outras palavras, você só existe dentro da sua cabeça e somente para você. O mesmo ocorre em relação aos outros. As outras pessoas formaram um conceito da sua identidade, mas este conceito a seu respeito só existe também dentro da cabeça delas. Pois a realidade dos seres humanos é imaginação. Elas estão imaginando. O pensamento não é real, senão para você. Não há como pegar os seus pensamentos, visualizar os seus pensamentos, porque eles não são reais. E estes pensamentos estão forjando a sua realidade. Sendo assim, abre os seus olhos enquanto é tempo. Nisto podemos entender porque é necessário nascer de novo, disse Jesus, pois o que é nascido da carne é apenas a ilusão do ser. Quem você acredita ser através da sua memória é apenas um amigo imaginário. Você está dialogando dentro da sua mente o tempo inteiro com você mesmo. Este é o seu amigo imaginário, pois você não é os pensamentos. Os pensamentos, os sentimentos, as emoções que estão ocorrendo dentro da sua memória é uma distração da mente, pois o próprio nome já diz, a mente mente o tempo inteiro, ela está te enganando.
pois você não é a mente. Como eu afirmei lá no princípio, se você e Deus estão aqui, ocupando o mesmo lugar, como poderemos separar Deus de você ou você de Deus? Resposta simples. O verdadeiro eu é a testemunha. Deus está apenas testemunhando. Este Deus é a sua verdadeira identidade espiritual. Deus é a testemunha fiel. Você é esta testemunha que está testemunhando o que está ocorrendo aqui dentro da sua cabeça. Estes pensamentos, você está testemunhando, você está pensando, você presta atenção, você está cantando, você está imaginando uma música, está se recordando de um filme, você apenas está testemunhando tudo que está ocorrendo dentro da sua mente. Este é o verdadeiro Deus, a testemunha fiel. Veja bem, é como a escuridão dentro de uma casa. Abra as portas da casa, deixe a luz entrar dentro da casa. Para onde foi a escuridão? Para lugar algum. Estes seus pensamentos são apenas a ilusão do ser. Eles não existem. Quando você vier a despertar do Espírito de Cristo na carne, você entenderá que estes pensamentos eram apenas uma ilusão. A partir de então você terá a mente de Cristo. Esta mente de Cristo é a sua verdadeira identidade. Assim podemos entender que estes seus pensamentos da carne são como um buraco em um papel. Ele está lá, sim, o buraco, mas o buraco ao mesmo tempo não existe. Ele é apenas um buraco. Não existe materialidade no buraco. Ele está no papel, mas ao mesmo tempo não está. Assim, esses seus pensamentos estão em sua mente, ao mesmo tempo não estão. Assim como também você está no corpo e ao mesmo tempo não está. Pois ao mesmo tempo que Deus está no corpo, automaticamente ele sempre esteve na eternidade. O seu verdadeiro eu nunca esteve no corpo. O corpo é apenas o sonho de Deus, o submundo do Criador. Pois Deus dormiu no homem e passou a acreditar ser exatamente a carne. Mas quando você vier a despertar da sua verdadeira identidade, você entenderá que tudo que ocorreu em relação a você através do corpo foi apenas uma ilusão, pois os pensamentos não são reais, senão somente para você dentro da sua cabeça. E este Deus que você tem adorado é justamente a criatura, pois os seres humanos passaram a adorar a criatura no lugar do Criador, pois a criatura é justamente a palavra, que são os pensamentos que são a ilusão do ser. Mas Deus, na essência, nunca foi o verbo. Está tudo descrito ao contrário, pois a realidade não é verbal, senão espiritual. Até o próximo vídeo.